Agosto. Já estamos caminhando para o final do ano. E a criançada, a escola, como é que fica para elas conseguirem estar fechando as notas? É bom a gente já começar a ver isso agora, para que dê tempo da criançada ainda precisar recuperar alguma coisa ou realmente para ela aprender e reter aquele conhecimento. Hoje eu vim trazer algumas formulazinhas mágicas, algumas dicas bacanas para que você possa dar para a criançada, para que ela aprenda a estudar de uma forma mais fácil, que para ela não fique pesado, não fique chato, para que a criançada possa estudar o que precisa ser estudado, para que ela tenha uma vida mais bem-sucedida. Ela vai ter que aprender as coisas e que ela aprenda de uma forma que fique na cabeça, não chega na hora da prova e dá o branco total nela, né? Mas eu antes gostaria de me apresentar para quem está caindo aqui, agora não me conhece ainda. Eu sou a Sandra, criadora do Porquinho Gordo. Eu ensino educação financeira para as crianças já desde 2017. A gente tem o Instagram do Porquinho Gordo, estamos aqui no canal do Porquinho Gordo no YouTube. Se você ainda não está inscrito, se inscreve. E se você gostar desse vídeo lá no final, curte esse também e manda para outras mães, outros pais, que vale a pena a criançada aprender a estudar de uma forma que isso fique na cabecinha deles de uma forma mais leve e mais fácil. Vamos ver quais as diquinhas rápidas que a gente trouxe aqui hoje? A primeira, com certeza, é com relação à lição de casa. A criançada choraminga e acha tão chato e às vezes os pais também não têm tempo. Quando eu tinha os meus filhos pequenos, para quem já me conhece sabe que eu já sou avó, mas quando os meus filhos eram pequenos, eu punha eles em volta da mesa e eu ficava no canto passando roupa ou fazendo alguma atividade que eu precisasse fazer mesmo para casa e que pudesse estar junto com eles. Então eles ficavam todos fazendo a lição ali, eu tenho 3 filhos, ficavam em volta da mesa fazendo a lição de casa deles e eu ali fazendo a minha atividade. Normalmente era passar roupa, eu aproveitava esse momento para isso. Hoje em dia nem se passa mais roupa, né? Se você não passa roupa, já deixa aqui nos comentários, quero saber se você ainda passa roupa. Eu acho que hoje em dia as roupas são muito mais práticas, não se passa mais. Mas faça alguma outra atividade que você possa estar fazendo ao mesmo tempo perto das crianças. Porque aí se eles têm alguma dúvida, alguma coisa, eles podem estar perguntando para você. Hoje com os meus netos eu tenho um pouco mais de tempo, o meu tempo é mais tranquilo do que como mãe só, que a gente tem que trabalhar, cuidar da casa, fazer 1000 coisas. Hoje com os meus netos eu consigo brincar de escolinha na hora de fazer a lição de casa. Então a gente pode pôr uma lousinha, eu tenho um quadro branco, a gente põe e eu vou escrevendo qual é a pergunta, qual é a questão, e eles vão fazendo a lição, e um fala, outro fala, e sempre tem os bonequinhos junto, as bonecas junto, que também estão fazendo a lição de casa. Tem que ler alguma coisa, as bonecas ajudam, elas leem em voz alta também, depois é uma vez da criança ler, assim todos vão lendo em voz alta o enunciado da questão. A criança aprende, faz a lição de casa num ambiente muito mais tranquilo de brincadeira. Criança não gosta de brincar? Às vezes fazer a escolinha já é uma brincadeira. E ela aproveita e faz a lição de casa também, já vai a rodo resolvendo essa questão também da lição de casa. Vai brincando, sempre tenta fazer a lição de casa de uma forma um pouco mais leve, junto. Se não der para fazer, pelo menos que a criança tenha um cantinho sossegado da casa, onde ela possa fazer sempre a lição no mesmo lugar, de uma forma tranquila, que não tenha televisão ligada, rádio, barulho acontecendo, alguma coisa mais tranquila que ela possa fazer a lição naquele lugar. Ela já sabe que lá é o cantinho dela fazer a lição. Sempre vai estar arrumadinho, limpinho, vai ter o lápis, vai ter a borracha, para ela poder estar resolvendo essa parada e tirando já da frente para poder ir brincar de outras coisas. Então, primeiro é a lição de casa. Já começamos por uma mais difícil, né? Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. Agora, vem para os maiorzinhos. Os maiores, às vezes está difícil de entender o que o professor está falando. Tem professor que não tem aquela didática que a gente gostaria que tivesse e não consegue fazer a criança entender a matéria. Às vezes a matéria, a criança diz que não entende, ela consegue até se manifestar ou a maioria da classe não está entendendo e mesmo assim o professor, com toda a boa vontade do mundo, repete e repete da mesma forma. Não adianta repetir as mesmas coisas, a criança já não entendeu dessa forma, ela precisa ouvir
de outra forma. Então eu sempre dou uma dica: se algum aluno da sala entendeu a matéria, principalmente se for um amiguinho, um colega, que possa ter essa disponibilidade de ele ensinar, ele vai ensinar com outras palavras, com palavras que a criança entende, de igual para igual, explica de outra forma, aí a criança consegue pegar e entender aquela matéria que estava tão difícil. Tenta fazer dessa forma algum coleguinha da turma, às vezes, ou juntar uma turminha e um deles, no fim de semana, vai na casa e todos se reúnem, você faz um lanche gostoso e aquele que entendeu explica a lição que às vezes nem você está conseguindo ensinar. Essa é uma grande fórmula de mostrar como dá para entender de outra forma a lição. Nem tudo a gente consegue entender. Quando a gente era criança, pense em você, quando você era criança, você não conseguia entender tudo que o professor falava. Então, tentar ouvir de alguma outra pessoa que explique de outra forma, principalmente com a linguagem que você usa no seu dia a dia, criança do mesmo tamanho, ficaria muito mais fácil, vale a pena. Agora eu queria dar algumas dicas também de um grande educador. Essas que eu falei são da minha cabeça, da minha experiência de vida, mas teve um grande educador que fez a técnica de Feldman. A técnica de Feldman, ele diz que é para aprender e reter o conhecimento. Então ele fala assim, pega uma folha de papel e escreve no alto da folha um tópico da matéria, aquela matéria específica. Você precisa ter bem claro, deixar ela bem certinha, qual é a matéria que você vai estudar. E não é matemática, é qual é o objetivo certo, o assunto certo. Então precisa ser bem específico no assunto, isso, que seja específico no assunto. Então escreve lá qual é o assunto bem específico. Estuda, lê, veja qual foi, reveja, e aí você vai reescrever essa matéria aí com as suas palavras. A criança vai ler e depois ela vai reescrever com as palavras dela, da forma mais simples possível. É isso que ela vai reescrever aquilo, não é copiar do livro, não é fazer 10 cópias, não adianta, a gente não grava, isso não fica retido. Essa técnica é para reter a informação. Quando você põe nas suas palavras, você começa a simplificar aquilo e você só vai conseguir escrever nas suas palavras se você entendeu o que você queria, o que está lá escrito no livro, no caderno. Se você conseguir entender, você consegue pôr nas suas palavras de uma forma bem simples. Depois disso, identifica quais são as dificuldades. Você teve algumas dificuldades na hora de reescrever com as suas palavras? Teve, ótimo. Deixa elas bem grifadas, bem claras quais são as dificuldades, que aí sim você estuda só aquelas dificuldades que você teve. Reestuda, estuda, e aí o pulo do gato. Ensina alguém. Se você conseguir ensinar para alguém que não conhece aquela matéria, ensinar do zero, você vai ensinar de uma forma bem mais simples, com as suas palavras, aí sim você consegue reter. Quando a gente ensina alguma coisa, é a melhor forma de estudar, porque a gente aprende melhor quando a gente ensina. Melhor do que qualquer estudo é você ensinar. Essas são algumas dicas simples, práticas, facinhas, só para você poder já estar dando para a criançada, para que ela já comece esse segundo semestre de uma forma mais pé no chão, mas sabendo que agora sim, vamos aprender rapidinho tudo que a gente não aprendeu no primeiro semestre, vamos pegar mais firme para não deixar tudo para o final do ano, que aí começa a complicar e a gente vai precisar de muita nota e fica tudo difícil, a gente começa a fazer aquelas decorebas que não ensinam nada e não levam a ninguém para o futuro. A criançada vai fazer de uma forma melhor se você puder estar dando essas dicas para ela. Se gostou, manda esse vídeo para outras mães. Vale a pena a gente estudar e divulgar o que é legal. As coisas do Porquinho Gordo sempre ensinam coisas bacanas e fáceis, simples para a gente usar no dia a dia. Se gostou, curte agora o vídeo. Te agradeço o coraçãozinho. Se inscreve no canal e um beijo grande da Sandra, oink oink do Porquinho Gordo.
e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!